Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos, de História do Brasil, da Oficina do Estudante. Nesse pequeno vídeo eu vou te dar algumas sugestões, algumas dicas para responder questões de segunda fase, principalmente de História, mas claro, das humanas. Uma primeira sugestão, quando você recebe uma prova de segunda fase, normalmente essas provas elas vêm com pequenos fragmentos de texto, com pequenos trechos de obras e de livros. Então a primeira sugestão é que você faça a leitura e, claro, imediatamente a interpretação desse fragmento de texto. Só uma coisa importante é que as provas atuais, às vezes, elas não trazem apenas um fragmento de texto, mas elas trazem, às vezes, um fragmento de texto em forma de poemas. Ela pode trazer uma letra de música, pode trazer também uma foto, uma fotografia, pode trazer também um quadro, uma imagem, e tudo isso, de certa maneira, é uma forma de texto. Existe uma relação textualizada com fotografias, com imagens, com poemas, com músicas ou simplesmente trechos de livros. Então, fazer a leitura desses textos e a interpretação é o primeiro passo para uma prova de segunda fase. Aliás, às vezes não é possível, mas quando for possível, identificar o autor daquele texto, porque às vezes é um nome conhecido pelo aluno. E o aluno pode fazer, inclusive, algumas perguntas para aquele fragmento de texto. Por exemplo, quem que escreveu aquele texto? É um padre do período da catequese? Foi um texto escrito pelo rei da coroa portuguesa? É um texto escrito por um operário, por um presidente da República? Há muita diferença num texto escrito por Colombo ou um texto escrito pelos reis espanhóis. Então a primeira pergunta é: quem escreve? Uma segunda pergunta que eu posso fazer para esses textos é a ideia de quando. Esse texto foi escrito no século XVI, ele é um escrito do século XIX, XX ou XXI, quer dizer, isso também muda bastante. Porque uma mulher escrevendo em 1500 e alguma coisa é diferente de uma mulher escrevendo no século XXI. E assim, isso vale para qualquer exemplo. Para quem que se escreve? Quer dizer, quem será a recepção desse texto? Ele é escrito para quem? Para um filho? Ele é escrito para o rei da Espanha? Ele é escrito num jornal? Quer dizer, quem é o público receptor desse texto? Tudo isso seria um primeiro passo antes de começar a elaborar a tua resposta. Importante fazer, às vezes, aquela grifada, né? Grifar alguns trechinhos, puxar uma flechinha de lado para que você organize essa leitura inicial. Tá? Seguindo, a transferência do conteúdo é um segundo momento dessas dicas. Lê o texto, identifica o conteúdo, vamos supor um exemplo rápido, eu li o texto e percebi que é Cristóvão Colombo Navegações. Pronto, a partir desse momento eu transfiro o meu conteúdo, que eu já tenho prévio, o meu repertório, que eu trago, né, dos meus estudos, e transfiro para a prova. Eu vou transferir todo o assunto? Eu tenho que colocar ali toda a aula de navegações? Não, eu tenho que selecionar, que fazer um recorte. Então essa transferência do conteúdo é a seleção do meu repertório particular para aquela questão específica, para aquela prova. É um segundo momento, é uma segunda dica. A terceira coisa é que o aluno respeite o comando das questões. Cada questão tem um comando específico. Cite, analise, explique, compare, interprete. Respeitar o comando da questão é fundamental. Se é cite, é citar. Se pediu cite 3 exemplos, você cita 3 exemplos. Se é uma comparação, é uma comparação. E assim por diante. Quer dizer, não é a hora de inventar algo na segunda fase. E nem aquela necessidade que alguns alunos têm de mostrar que sabe mais. Porque o examinador, ele não quer saber se você sabe mais. Ele quer saber se você sabe aquilo que foi perguntado naquele momento. Então não adianta encher a resposta com muita coisa, porque não cabe, às vezes não cabe, e outra não é o que foi pedido. Aliás, falando nisso, lembrei de um detalhe. É importante que você leia com atenção qual é a pergunta A e qual é a pergunta B.
para dimensionar a sua resposta. Isso aqui, na verdade, já entra no último item, que é a formatação da sua resposta. Ou seja, é transformar tudo isso num texto formal e num texto oficial. Os alunos perguntam, professor, posso grifar? Pode. Você faz lá um risquinho e continua a resposta. Eu posso, se for citar 3 exemplos, colocar direto os 3 exemplos? Pode, mas não custa, como eu falo para os alunos, ter um capricho na hora da resposta. Não é nada demais fazer uma resposta que, ao mesmo tempo que ela é curta, ela não pode ser rasa. Os alunos, às vezes, têm dificuldades de fazer esta formatação. Como eu tinha dito antes, leia primeiro a pergunta A, leia depois a B. Muitos alunos gastam linhas, linhas e linhas numa pergunta que foi cite. E aí sobra um espaço pequeno e às vezes a pergunta B é um analise, é um explique. Então é legal olhar antes a A e a B para que você já dimensione o tamanho da sua resposta. Letra A, às vezes, é um cite, então você vai ocupar 2 linhas. Letra B é um explique, você vai lá e coloca mais linhas, porque a resposta demanda mais do aluno, né, do concorrente. E de quem está concorrendo, claro, para o vestibular. Uma coisa importante, o tamanho da letra. Muitos alunos têm a letra muito grande. Então, às vezes, nesse momento, uma necessidade que você diminua o tamanho da sua letra, para que ela caiba no espaço que foi oferecido. Embora seja permitido rasuras, muito importante que você tenha uma resposta limpa. Uma resposta limpa. Ficar evitando aqueles rabiscos, puxa a flecha para cá, puxa a flecha para lá, porque fica uma prova meio suja, meio poluída. O examinador não tem tempo, às vezes, de ficar caçando uma resposta correta. Uma última dica, que eu acho que ela é bem importante, é você usar na sua resposta, né, aqui na hora de formatar, que você use palavras-chave daquele assunto. Mas por que isso? Porque cada assunto de história e de humanas, eles têm um repertório específico. Então, voltando no exemplo que eu já estava, se o assunto é navegações, é interessante que apareça na sua resposta palavras que têm a ver com o assunto navegações. Por exemplo, Estado moderno europeu, mercantilismo, balança comercial favorável, metalismo, monopólio. É legal até que você, às vezes, grife essas palavras. O examinador bate o olho e ele vê que você tem um domínio do conteúdo e de um repertório mínimo daquele conteúdo. Resposta fica limpa, rápida, como eu falei, resposta curta, sem ser rasa. Então você consegue ter uma resposta que o examinador terá uma rapidez e uma facilidade para ler a sua resposta e, portanto, te atribuir a melhor nota. Tá certo? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima dica. Obrigado!